discipulado. Eu acho importante esse assunto. Até conversei com os líderes no domingo passado, porque domingo passado nós tivemos uma reunião com todos os líderes. A maior parte estava participando, esteve presente. Quem pôde estar, esteve conosco no domingo passado. E eu falei da importância das pessoas saberem aonde elas estão congregando. Da pessoa saber como é como a banda toca na igreja onde a pessoa congrega. Qual é o jeito, qual é o andamento. E nós estamos juntos aqui semanalmente. Eu não pedi para Deus, eu falo isso porque se eu disser que eu pedi, eu não vou estar falando a verdade. Eu não pedi para Deus, mas Deus me deu um norte para trabalhar, uma visão para trabalhar, um entendimento de trabalhar, de formando pessoas, de olhando para pessoas e dando a pessoas a oportunidade de se desenvolver. Não fiz nenhum curso preparatório específico para isso. Eu não fiz. Deus me deu. E eu, desde então, isso já há alguns anos, vem sendo colocado em prática no dia a dia. Algo que hoje eu entendo. Hoje eu consigo olhar de uma maneira mais clara a respeito de como isso é chamado na Bíblia. Discipulado. Eu vejo, você vê também, eu tenho certeza que você vê, muitas meninas. Nós não vamos ficar aqui naquele debate, menina faz isso, menino faz aquilo. Não é essa a ideia. Nós aqui não entramos nessa vibe aí. Mas eu vejo muitas meninas que casam e não sabem nem fazer café. Ela casou, não aprendeu a fazer café. Não café. Mas tem que saber fazer café? Não, você não está entendendo. Tem menina que casa e não sabe nem lavar a roupa que usa, nem lavar a própria roupa que usa. Tem muito menino que casa que não sabe trocar uma lâmpada. Se tiver que fazer qualquer coisa na casa, ele não sabe fazer nada. Isso é comum hoje em dia. Não é ensinado dentro de casa, não é passado. Eu tenho 50, vou para 51 em agosto, se assim Deus permitir. 50 anos. Eu me lembro, nós íamos no sítio da minha tia, ou que a minha tia morava, que não era dela, depois com o tempo fui entender isso aí também, que eles trabalhavam no sítio. Nós íamos no sítio lá na usina Santa Helena. E enchia a perua Kombi que meu pai tinha, iam os irmãos, a maioria dos irmãos ia, a criançada estava junto, nós chegávamos lá, encontrávamos com os primos lá, as primas estavam lá, os tios, as tias, juntava uma turma. Aí os maiores, eu era criança na época, os maiores iam para o canavial buscar cana, ou para o pomar, pegar algum tipo de fruta e trazer para depois ali fazer a garapa, moer, descascar a cana e poder mastigar o gomo da cana, limpar a cana e fazer a garapa, o suco, ou algum outro tipo. Eu lembro de uma vez que trouxeram jatobá. Quem já comeu jatobá? Quem gosta de jatobá aí? Eita lá, jatobá, para quem não sabe, é aquela fruta que cheira chulé. É uma fruta que tem um cheiro fortíssimo. Eu lembro uma vez a turma achou o pé de jatobá e trouxe. Enquanto uma turma estava, os maiores estavam no canavial, pegando cana ou pegando fruta, qualquer outra fruta, goiaba inclusive, manga. A mulherada estava na cozinha da casa, do casarão lá, batendo papo, colocando a fofoca em dia. E ali elas iam trabalhando, e no final da tarde saía bolo, saía café, saía suco, sempre saía alguma coisa. A criançada ficava brincando ao redor da casa. Eu vivi isso daí. Tem mais alguém que viveu isso daí, esse tipo de situação aí? Alguns viveram, né? Quem viveu isso aí está entendendo o que eu estou falando de uma maneira assim mais
mais aberta ainda, porque era comum. A mãe chamava a filha, pegava a filha, ou a tia chamava a sobrinha, vem cá que eu vou te ensinar. Aí ali fazia o suspiro. Quem lembra do suspiro? Quem fazia ou faz suspiro? Só com a clara do ovo, sem a gema. Alguém aqui? Faz, Cláudia? Só a Cláudia? Mais ninguém? Então, a Cláudia, que bom que você já está aí de volta na ativa, né, Cláudia? Que Deus continue te abençoando. Eu lembro, pegava, fazia era um monte de ovo. Agora eu fico pensando, o que será que fazia com a gema do ovo? Porque isso eu não tirava e batia só a clara. Aí depois colocava na forma e ficava o suspiro gostoso. E aí dava para nós, as crianças, a bacia para a gente raspar. Quem já raspou bacia de algum doce que a mãe ou o pai fazia? É gostoso, né? Eu estou falando com você de coisas gostosas, que são simples, que não tem um preço, não tem um preço monetário, não tem, mas tem um valor assim, inestimável, um valor que não dá para, imensurável, não dá para medir esse tipo. São memórias. Eu estou com 50. Na época eu tinha 7, eu tinha 8, eu tinha 9 anos. Eu estou conversando com você coisa de 40 e tantos anos atrás. E Deus me colocou aqui para falar com você hoje a respeito desse assunto. Talvez porque Deus tem visto no seio dessa igreja, no peito dessa igreja, no grosso dessa igreja, a necessidade de fortalecer os relacionamentos dentro de casa, com os amigos, no trabalho e assim por diante. Então, quando nós olhamos para o texto e nós vemos Jesus dizendo assim, ide e façam discípulos, é importante nós olharmos para o texto e entendermos o que ele está falando para nós a respeito dessa conversa, de fazer discípulos. Porque quando você fala de fazer discípulos, muitas vezes a pessoa vai pensar que esse fazer discípulo é aquele que nós fazemos também, de sentar com uma pessoa e de estudar com uma pessoa com uma folha, com textos bíblicos e conversar 1 hora por dia, no decorrer da semana, 1 hora na semana, onde a pessoa vai aprender um pouco mais, vai poder desenvolver um pouco mais. É isso também, mas não é só isso. Vai muito além disso. O fazer discípulo, ou formar, ou ajudar pessoas. Eu comentei de manhã, o Messias, eu não sei se ele está aqui agora, ele estava, às 10 horas ele está lá fora, está no estacionamento. Falei do Messias, há um tempo atrás o Messias só sabia encher a paciência dos outros, mais nada. Ele só torrava, não sabia fazer mais nada. Aí ele começou a trabalhar com o Tom ensinou a preparar a tinta, ensinou pegar no pincel, ensinou a passar o rolo na parede, ensinou a lixar a parede. Hoje ele é um profissional, hoje ele trabalha por conta própria. Por quê? Porque foi ensinado, porque foi treinado. O João Paulo sempre me fala do Jean. Eu vi o Jean por aí, já sumiu? Está lá. Ele sempre me fala do Jean, está ensinando o Jean. O Jean no início não sabia nem pegar uma furadeira, nem pegar uma serra, tico-tico, não sabia fazer nada. Está sendo ensinado, está sendo treinado. Quer dizer, eu estou conversando com você, procurando mostrar para você, oferecendo para você, assim, pensar que quando o assunto é discipulado, não é só dentro da igreja, é na igreja, mas é na nossa casa. É na nossa casa e é também no local de trabalho, onde nós estamos no decorrer da semana. É muitas vezes com pessoas que estão à nossa volta, no dia a dia. Discipular significa pegar alguém e ensinar alguém, e ajudar alguém, e contribuir na vida de alguém, para que essa pessoa possa melhorar enquanto pessoa, ela possa melhorar, ela tenha despertado as suas habilidades, as suas qualificações, as suas potencialidades, sejam colocadas assim, a serviço dos outros no dia a dia. Então, quando nós conversamos sobre discipulado aqui nessa igreja, eu posso dizer dessa maneira,
Nós estamos procurando convidar essa igreja a se colocar à disposição para ajudar outras tantas pessoas a despertarem o dom, a habilidade, a facilidade que há dentro deles. Com isso, nós acabamos tendo um grupo de pessoas que conseguem enxergar para outras pessoas sem medo que o outro faça melhor. Eu lembro, eu entrei trabalhar na empresa com 14 anos de idade, né, registrado com 14 anos de idade. Desde os 7 eu carregava pedra, carregava terra junto com meu pai, mas registrado com 14. Eu tinha o cabelo igual do Chitãozinho Chororó. Quem lembra do Chitãozinho Chororó? Quem mais tinha cabelo do Chitãozinho Chororó aqui? Quem deixava? Só eu? Não acredito. Você também, Daniel? Ei, Daniel. Cabelo comprido atrás, franjinha na frente, usava um óculos, que é aquele óculos que eu uso até hoje. Não é que eu sou assim, irmão, é que na Bíblia fala que por 40 anos no deserto não gastou a roupa, não gastou o calçado. Quer dizer, nem o óculos também não gasta, eu estou nessa fé. A lente já é outra, mas a armação segue sendo a mesma. O Tom, de vez em quando, ele deixa o óculos dele aí para os cachorros brincar com o óculos dele. Mas eu não. Então, eu trabalhava com 14 anos de idade, eu não sabia fazer o serviço. Eu estava aprendendo a fazer. E eu fiz muita coisa que você estava montando ali, era linha de montagem, montava errado. As pessoas estavam à volta, elas não ensinavam, elas não corrigiam, elas não procuravam ajudar, elas deixavam ficar errado, aí o encarregado vinha e puxava a minha orelha, porque eu fiz errado, porque eu montei errado. Aí tinha linha de produção, era muito, tinha que desmontar tudo e montar tudo de novo. Eu sofri na pele isso daí. Eu sei o que é você precisar da ajuda de alguém para você poder aprender a fazer, aprender e desenvolver. Com o passar dos dias nós vamos desenvolvendo, mas aprender a fazer, eu sei o que é isso. Você precisar de alguém para te ajudar e você não ter alguém para te ajudar. Você não ter de repente alguém à sua volta que fala assim, ó, vem cá que eu vou te dar uma força nisso daí. Às vezes você está cercado de pessoas que têm medo que você fique igual, melhor, ou até ocupe o lugar da pessoa. Tem gente que tem esse medo. Então eu quero conversar com você nessa noite, olhando para a Bíblia, olhando para o exemplo maior, que para nós é o exemplo de Jesus, e debaixo da luz da Bíblia sobre a nossa vida, pensarmos sobre isso, para que nós saiamos daqui, saiamos do templo, com esse entendimento no nosso coração. O entendimento de ajudar outras pessoas. O entendimento de forjar outras pessoas. O entendimento de treinar outras pessoas. Esse entendimento de nos colocar à disposição. De enxergarmos as pessoas à nossa volta e dizermos para essa pessoa, eu posso te ajudar se você quiser, se você aceitar a minha ajuda, eu estou à sua disposição. Isso vai fazer um bem tremendo para todos nós, seja aqui dentro da igreja, enquanto uma comunidade evangélica, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso círculo social. Quando nós nos colocamos como pessoas que estão à disposição de ajudar o outro, eu vou usar um termo que eu costumo usar, como irmãos mais velhos na vida de outras pessoas. Quando nós nos colocamos nessa posição, nós melhoramos o ambiente em que nós estamos e melhoramos o ambiente à nossa volta. Vamos para a Bíblia? Eu vou dar eu vou ser muito objetivo, não vou alongar a conversa. O exemplo que nós vamos observar é Jesus. O texto lido é Mateus 28, do 18 ao 20. Aí eu vou elencar com você 3 pontos para nós pensarmos. Primeiro, o chamado para discipular. Todos nós somos chamados para discipular. Quantos anos você tem, Vitor? 14 anos. Ele é desse tamanho aqui, mas ele tem 14 anos. 14 anos. Ele já está ajudando a formar outras pessoas ali na mídia.
Toda semana você vê ele sentado do lado de alguém ali. Por isso que às vezes nós sabemos que às vezes demora para chegar, que os meninos vão lá catar os milho lá até digitar, não tem problema. A gente tem paciência com isso, a gente trabalha dentro dessa linha de ter a paciência de esperar a pessoa aprender a trabalhar. 14 anos ele está treinando outras pessoas, está ajudando outras pessoas. O pastor Carlos hoje estava com a Cléo e tem outros diáconos que estarão ajudando no trabalho da diaconia, vai sendo instruído, vai sendo orientado. Então, é o entendimento, o chamado. Todos nós temos esse chamado. Aí, eu preciso saber se eu estou disposto a colocar o meu chamado à disposição de Deus ou não. O chamado todos têm. Ah, pastor, eu sou muito novo. Não é, o Vitor ele é novo e ele está aí ajudando. Ah, eu já tô na reta final. Não tem reta final. Nós todos podemos contribuir de alguma forma na vida de alguém. O que eu estou conversando com você e procurando propor para pensar não é um método. É entender e trazer como sendo uma prática da vida. Igual o adorador, falei domingo passado. Às vezes a pessoa tem aquela confusão na mente. Ah, eu sou músico, eu toco, ou eu canto, então eu sou um adorador. Ah, eu sou uma diaconisa, ou um diácono, eu sou um adorador. Eu sou da mídia, intercessor, ou qualquer outra atividade que eu desempenho na igreja, eu sou adorador. Não, adorador é a maneira de ser da pessoa no dia a dia. É onde ela está, ela se comporta como adorador. Ela adora a Deus em casa, ela adora a Deus no trabalho, ela adora a Deus na rua, ela adora a Deus no supermercado. Ela adora a Deus. E dentro do templo, dentro do ajuntamento dos crentes, ela coloca as habilidades que Deus deu a ela à disposição para servir outras pessoas e organizar e facilitar um melhor culto. Discipulador é a mesma história. A pessoa, eu estou sentado aqui com alguém, com papel, estudando, 40 minutos, 45 minutos estudando junto aqui, eu sou discipulador por isso. Não, o discipulador no dia a dia, ele se comporta dessa forma. A postura de uma pessoa que tem esse entendimento de discipular, onde ela sempre está ajudando alguém. Ela sempre está ensinando alguém, ela sempre está treinando alguém, ela sempre está vendo em alguém o potencial para aquela pessoa ir além. Então, Jesus, primeiro ponto, anota você que gosta de anotar, o chamado para discipular. O chamado está sobre todos nós. Jesus disse em Mateus 4,19. Mateus 4,19: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus dizendo, olha, vocês são pescadores, vocês pescam e pescam bem, vocês vivem da pesca, vocês têm a empresa, vocês têm o comércio da pesca, mas eu vejo em vocês potencial para ir além. Se vocês me seguirem, eu vou ajudar vocês, e vocês passarão a pescar homens. O que é mais fácil, irmão? Você pescar um peixe ou você pegar uma pessoa e ajudar uma pessoa a mudar de vida? Meu Deus do céu, por mais que pescar não seja fácil, eu não acho fácil pescar, eu não tenho habilidade da pesca, mas eu sei que é muito mais fácil você ir lá para o barranco, para a beira do rio, em cima do barco, seja lá o jeito que for, num pier, aonde for, lançar a linha com anzol e com a minhoca, ou com o bicho da laranja, ou com o peixinho pequenininho. É mais fácil do que você pegar uma pessoa, olhar para aquela pessoa e trabalhar na vida daquela pessoa para que aquela pessoa seja mudada, seja transformada. Jesus disse para eles assim, vocês fazem algo que não é fácil, mas eu vejo em vocês potencial para fazer algo muito mais complexo. Diga amém, diga graças a Deus. Deus está falando para você nessa noite aqui, você faz algo que não é fácil, mas eu estou vendo em você, eu estou vendo nessa igreja, eu estou vendo nesse povo potencial para fazer algo muito mais complexo. Meu Deus, meu Deus. Marcos 1,17 vai dizer a mesma coisa, anota, mas vai dizer a mesma coisa. Jesus diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aí João 1,43 diz assim,
João 1,43. No dia seguinte quis Jesus ir até a Galileia. Achou a Filipe e disse a Filipe: segue-me. Então, primeiro, chamado para discipular. Primeiro é entender. Aí o exemplo para a nossa reflexão é Jesus. Jesus, ele falou: venha, me siga, me acompanha, vem comigo, eu vou te ajudar, eu vou te treinar, eu vejo em você potencial para mais. Primeiro, então Jesus, ele dá o exemplo, por isso que o grande exemplo para todos nós é Jesus. Aí ele vem e ele faz dessa forma e ele nos ensina que todos nós podemos de alguma forma ajudar pessoas a irem além. Segundo ponto, o modelo do discipulado é o modelo de relacionamento. Então é importante eu entender isso aí, ó. João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo. Porque eu vos dei o exemplo. Para que como eu vos fiz, façais também. Então Jesus dizendo assim, ó, eu fui o exemplo. Eu sou o exemplo para você. E aí é importante para nós fazermos essa reflexão. Qual que é o modelo? O modelo é o relacionamento. Mas o relacionamento, ele exige de nós uma postura que a pessoa possa olhar e dizer assim, ó, eu vou seguir esse aí, essa daí. Tem muito pai que fala assim, ó, filho, faça tal coisa, não acompanhe o papai, porque o papai não é um bom exemplo para você. Tem mãe que fala assim, a mãe não é um bom exemplo para você. Siga a sua tia, siga a sua prima, siga a sua irmã, siga não sei quem. Irmã, o maior e melhor exemplo para os nossos filhos somos nós. Nós somos o maior e melhor exemplo. Irmão, você é o maior exemplo dentro da sua casa. Você é o exemplo para o seu filho. Você vai abrir mão de pegar teu filho e de chamar teu filho do teu lado e de ajudar o seu filho a se desenvolver, a crescer. Você vai abrir mão, você vai repassar isso aí para que outras pessoas na rua, muitas vezes até mal intencionadas, façam isso com o seu filho. Você vai abrir mão de ajudar a sua filha, irmã. Você vai abrir mão de cuidar do desenvolvimento da sua filha. Você vai deixar com que a sua filha ela seja desenvolvida e orientada por pessoas na rua que muitas vezes nem servir a Deus serve e tem postura e tem comportamento todo ele conturbado. A proposta da reflexão para nós, ela visa o quê? Ela visa despertar em nós essa condição, essa capacidade de sermos exemplo para outras pessoas, principalmente dentro da nossa casa. Exemplo como pai, exemplo como mãe. Olha, nós podíamos, mas não vamos fazer isso. Não há necessidade, porque eu sei que você está entendendo a conversa. Mas existem muitas personalidades no mundo, seja do esporte, seja da arte, seja no mundo das telas da TV, do cinema e assim por diante. Existem muitas personalidades que estão aí destacadas como exemplo a serem seguidos. Péssimos exemplos a serem seguidos. Péssimos exemplos. O seu filho, meu filho, o nosso filho, o irmão, a irmã, vai olhando muitas vezes esses péssimos exemplos e vai procurando trazer para o seu dia a dia a prática que eles apresentam. Bom, todos nós podemos e devemos pensar nisso daí. Opa, pera lá. O meu filho vai aprender comigo. Filho, vamos para a igreja, papai está indo para a igreja, mamãe está indo para a igreja. Vamos para a cela, papai está indo para a cela, mamãe está indo para a cela. Vamos para o grupo missionário, papai está indo para o grupo missionário, mamãe está indo para o grupo missionário. Vamos fazer uma visita, papai está indo fazer uma visita, mamãe está indo fazer uma visita. Vamos fazer algo aqui, papai vai consertar aqui, mamãe vai fazer aquilo ali. Vem cá me ajudar. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Está ficando clara a conversa? Primeiro, o chamado. Todos nós temos o chamado para discipular. Segundo, o relacionamento é o melhor modelo para que possamos discipular alguém. É nós trazermos a pessoa para a nossa volta, para o nosso lado. É nós forjarmos, nós modelarmos essa pessoa, não do jeito que nós somos.
Que o desafio não é a pessoa ser igual nós somos. Nós não precisamos trabalhar para que a pessoa nos imite, até no jeito de falar, até no jeito de gesticular. Não é essa a ideia. A ideia é passar princípios que norteiam a nossa vida no dia a dia e dizer para essa pessoa: esses princípios eles vão te ajudar a andar em vitória em tudo aquilo que você empreender no decorrer da sua vida. O decorrer da sua vida será um decorrer vitorioso. Por quê? Porque você aprendeu e entendeu princípios. Olha, Jesus dizendo, está aí projetado: eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Outro texto, Lucas 6,40. Não é o discípulo mais do que o mestre. Lucas 6,40. Mas todo aquele que for perfeito será como o mestre. O discípulo não é mais do que o mestre. Mas todo aquele que for perfeito será como o mestre. O que isso ensina para nós? Isso ensina que as pessoas, se elas quiserem, elas vão melhorando dia após dia. É questão de decisão. É questão de postura. Falei hoje, eu não lembro se eu falei na escola bíblica, se eu falei nos cultos, eu não lembro. Mas eu comentei algo que, na minha opinião, é importante para nós pensarmos. O tropeçar é uma coisa. A pessoa tropeçar, ela deu uma bobeira, deu uma vacilada, que é o pecado, né? Vacilei, eu fiz tal coisa, deu uma tropeçada. Qualquer um de nós, inclusive o pastor, está sujeito a tropeçar. Mas a pessoa viver fazendo a coisa errada, aí não. Aí está errado. Nós não podemos concordar, nós não devemos aceitar, nem para nós, nem para ninguém à nossa volta. Então, viver fazendo a coisa errada não pode. Isso aí não é legal. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. Tropeçar é uma história. Então, tropeçar é uma coisa. Viver na prática do erro é outra coisa. Aqui o texto diz: o discípulo não é mais do que o mestre, mas ele pode vir a ser como o mestre. Está dizendo assim: olha, você pode tropeçar uma vez, tropeçar 2 vezes, tropeçar 3 vezes, mas não desistir de fazer a coisa certa. É você poder bater no peito e dizer para o filho, para a filha, para o amigo, para a amiga, para qualquer pessoa, dizer assim: olha, o papai, a mamãe, se apresentar: eu estou tentando fazer a coisa certa. Eu posso errar, porque às vezes nós erramos. E nós, na condição de alguém que está ajudando alguém, podemos ser questionados por causa do nosso erro. Alguém vai olhar e vai dizer: está vendo, você errou. Agora você quer que eu te siga, que eu te imite, se você está errada? Então, o erro ele pode ser um tropeço na vida de qualquer um de nós. Ele não pode ser prática. E nós vamos entender logo no ponto seguinte a respeito disso daí. A respeito de eu tomar a decisão de fazer a coisa certa. Versículo 15 de João 15. João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu tenho feito vocês conhecerem. Ó Jesus, ó discipulado, na base do relacionamento. Olha o discipulado. Eu lembro um dia eu perguntei para alguém: viu isso daí como que é? A pessoa me disse assim: isso aqui é uma coisa muito complicada. Eu nem vou explicar para você, porque você não vai conseguir entender. Eu lembro como se fosse hoje. Tá bom, então, já que eu sou tão ruim assim, então tá tudo bem. Não passou muito tempo depois, eu entendi como funcionava. Eu acabei vindo a ensinar aquilo ali para outras pessoas. Mas às vezes as pessoas elas não querem ensinar, porque elas não estão dispostas à mudança. Muitas vezes elas têm algo a esconder por trás, e ela não quer que você saiba o que está escondido. Então ela abre mão da posição de discipulador, de ajudador, de irmão mais velho, porque ela tem aquele entendimento: bom, se fulano ficar muito perto, porque relacionamento é ficar mais perto,
Se fulano ficar muito perto, vai ver o que não pode ser visto. Eu, com o passar dos dias, eu fui entender isso daí. Haviam coisas que estavam sendo escondidas, que eu não podia ver aos olhos da pessoa. Depois, além de eu entender, eu vi, entendi e vim saber que existiam coisas erradas. Por isso a pessoa me chamou de nó cego, que eu não ia me ensinar, porque eu não ia conseguir aprender. Mas não é, é que tinha coisa escondida, tinha coisa errada. Então, o discipulador, ele... Eu estou conversando com homens e mulheres de Deus aqui, amém? Sim. Nós não temos do que nos esconder. Nós não temos do que ter medo. O pai não deve de ter medo de falar para o filho, filho, vem cá, fica aqui do lado do pai, você vai ver. O que o pai faz, Jesus falou aqui, ó, não tenho o que esconder de vocês. Vocês não são servos, vocês são amigos. O amigo, ele não precisa esconder nada. Vem cá, filho, perto do papai, você vai ver, você vai passar o dia com o papai, o papai não tem nada para esconder de você. Filha, vem cá, fica do lado da mãe, que a mãe vai mostrar um monte de coisa boa para você aprender. A mãe não tem nada para esconder de você. Primeiro, chamado para discipular, chamado para ensinar, chamado para ajudar, chamado para melhorar a vida das pessoas à nossa volta. Todos nós temos esse chamado. Segundo, o melhor modelo para ajudar alguém é a prática do relacionamento. É ir se relacionando, é ir conversando, é ir podendo se abrir a ponto da pessoa conseguir entender como você age ou como você agiria em determinadas situações, não ter nada para esconder, não precisar se blindar ou se esconder em questão alguma. É poder ser verdadeiramente transparente a qualquer pessoa que chegar à sua volta. Terceiro e último ponto para nós irmos para a Santa Ceia: o investimento na formação espiritual. Investimento, quer dizer, quando fala de investimento, alguém vai pensar que é dinheiro. Não é de dinheiro que nós estamos falando, mas pode ser de dinheiro também. Porque de repente você vai precisar pagar um lanche para alguém. Você vai chamar a pessoa com você, vamos comigo comer ali um lanche? Vamos comigo ali almoçar? Você vai investir um lanche, você vai investir um almoço, você vai investir uma pizza, de repente, na vida de alguém, com a intenção de discipular, de forjar, de trabalhar na vida daquela pessoa. Então, investimento na formação espiritual. Mateus 28, 19 ao 20, nós já fizemos a leitura. Ó. Então Jesus se aproximou e disse... cadê? Perdi a minha leitura aqui. Ó. Mateus 28, 18, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos. Bom, se eu tenho que ir, eu tenho que sair do meu estado de inércia. Já começa por aí. Muita gente não quer ajudar alguém, não quer forjar alguém, não quer trabalhar alguém, porque não quer ter trabalho. E dá trabalho. É investimento espiritual que você vai fazer na sua vida e na vida de alguém. Você vai se movimentar, vai se deslocar. Ide, fazei discípulos. Batizando-os em nome do Pai. Batizar é outro assunto importante que qualquer um de nós temos que ter bem resolvida na nossa mente essa conversa. O batizar é confrontar, batismo para arrependimento de pecado. É a pessoa se arrepender da vida que estava vivendo e viver uma nova vida em Cristo. Então dá trabalho, porque muitas vezes a pessoa não entendeu, por isso ela não pratica. Mas em outro momento a pessoa já entendeu, mas ela não quer praticar. E aí você vai conversar, você vai ajudar, você vai ensinar, você vai procurar mostrar para a pessoa a importância e a necessidade. Então, é investimento. Ó. Ide, fazei discípulos, batizando. Outra coisa importante para pensar, ó, aqui a minha tradução diz ensinando-os a observar, mas tem tradução que diz ensinando-os a guardar todas as coisas. Deus até me deu uma ilustração boa para pensarmos. O pai e a mãe aqui, mas também não é só o pai e a mãe. Mas via de regra o pai e a mãe já falou para o filho, para a filha, ou para alguém, guarda o sapato que ficou no meio do caminho. Alguém já falou para guardar o sapato? Que o sapato ficou no meio do caminho? Só o Leandro e a Cláudia? A Renata também. A Giovana também. A Sônia também. O pastor... começou a aparecer a mão, né? Você já falou para o filho ou para a filha, guarda a roupa suja que ficou no chão aí, põe no cesto. Já falou? Sim ou não? Já?
E vai por aí. Quanta coisa que fica muitas vezes jogada no chão da casa ou em cima de algum móvel, fora do lugar que deveria de estar. Né? Quantas e quantas vezes a Márcia, geralmente ela pega no meu pé, ela pega no pé do Luiz, que ela é um exemplo de organização, então ela fica... Então ela fica pegando no meu pé e no pé do Luiz. Guarda isso, guarda aquilo outro. Está fora do lugar. E você falou, adiantou falar? Sim ou não? Você continua falando, sim ou não? Fale para mim, o que é mais difícil guardar? Guardar uma peça de roupa suja no cesto de roupa suja ou guardar a palavra no coração, igual foi cantado aqui? Guardar a palavra. O que é mais difícil? Me fala. Nós ficamos muitas vezes falando para guardar o calçado, para guardar a peça de roupa, para guardar a toalha no lugar, para guardar a panela que ficou fora do lugar, o prato que ficou fora do lugar. E muitas vezes falamos isso todo dia e não há uma mudança. Não há uma batalha espiritual para isso, irmão. Não há. Mas imagine você a dificuldade que é ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ensinado. Isso que eu estou conversando com você aqui, dá um trabalho. Ensinar a guardar aquilo que é de Deus, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua trajetória. O diabo não quer que você guarde nada no seu coração. Ele não quer, você acha que ele quer, irmão? Você acha que ele quer que o novo convertido guarde alguma coisa no coração? Então, a ilustração é para tentar, de alguma forma, facilitar o pensamento. Opa, pera lá. Se guardar uma peça de roupa suja no cesto, que é algo que não exige nenhuma habilidade, é difícil de a gente conseguir colocar em prática no dia a dia, na maioria das casas, não é em uma ou outra. Guardar um texto, guardar um comportamento, guardar um princípio bíblico é muito mais difícil, porque aí entra uma guerra espiritual. Aí o inimigo das nossas almas, ele vai trabalhar tentando fazer com que nós não façamos isso, porque ele sabe que se nós começarmos a colocar princípios em prática no dia a dia, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Então, é investimento espiritual. É você ter que muitas vezes vir para a pessoa e falar assim, ó, isso que você está fazendo não é legal. Isso que você está fazendo não vai contribuir, não vai trazer benefício para a sua vida e ainda vai te trazer prejuízo. Você corre o risco de conversar com alguém, a pessoa ficar chateada com você, ela não aceitar. Eu estou acostumado a ver isso aí. Às vezes eu converso, a pessoa fica chateada porque eu orientei, porque eu instruí, aí fica sem falar comigo 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois volta a falar. Eu estou acostumado, irmão. Eu já estou acostumado com essa prática. Eu não estou conformado. Eu sei que isso não pode e não deve ser algo normal, mas eu já estou acostumado. É comum. Então, às vezes, nós vamos exatamente por esse caminho aí, ó, de ter que investir na vida de alguém e de ter que conversar com alguém. Olha, outro texto bíblico, 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de transmitir a outros. Olha lá, discipulado é isso, você transmitir conhecimento à pessoa que vai transmitir conhecimento para outro. Esse é o grande desafio do discipulador. O desafio do discipulador não é passar informação para alguém. O desafio do discipulador é passar informação para alguém e ensinar essa pessoa a passar informação para o outro, que vai passar informação para o outro. Esse que é o desafio. Por isso que não é fácil, por isso que trabalhar igual nós trabalhamos aqui no dia a dia nessa igreja não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, porque nós trabalhamos dentro desse contexto. Agora à noite já não, mas pela manhã tinha o Cauê tocando a bateria, tinha a Camila tocando o violão, por exemplo, né? A Mariane estava tocando violão agora há pouco. O desafio nosso não foi ensinar o Cauê a tocar violão. O Cauê tocar bateria, a Mariane com a Camila tocar violão, o Rian aprender a tocar guitarra.
Esse não é o desafio. O desafio é eles agora pegarem e ensinarem alguém a tocar violão. É esse que é o desafio nosso. Para eles chegarem até aqui, seja tocar o que for, isso daí não foi o maior desafio. O desafio agora é fazer eles entenderem. E isso eu uso esses músicos como exemplo, mas a aplicação ela se dá a todos nós. O desafio é você pegar uma pessoa, ensinar essa pessoa e essa pessoa entender a importância que alguém ensinou a ela, para ela ensinar outra pessoa que vai ensinar outra pessoa. Aí que está o desafio. Aí eu falo dentro do contexto de igreja. Na igreja isso não é fácil. Eu converso com pastores que me procuram. Muitos pastores sofrem. Muitos pastores têm dificuldade no dia a dia por causa disso, porque eles não conseguem formar novas lideranças. Estão com eles aquelas lideranças de 10, 12, 15, 20 anos atrás, mas aquelas lideranças de lá de trás não aprenderam, não entenderam a importância de formar novas lideranças hoje. Então hoje, aqueles diáconos que eram lá de trás, eles não entenderam a importância de formar novos diáconos hoje. Eles não entenderam a importância de pegar outra pessoa para trabalhar na música e formar novos músicos hoje. A importância, né? Hoje, antes era o retroprojetor, que tinha pessoa que cuidava do retro, agora é a mídia. A importância de pegar e ensinar outras pessoas. Esse é o grande desafio, o investimento na formação espiritual. É você pegar alguém, você sentar com alguém, você dizer para alguém assim, você aprendeu, mas você agora vai ensinar outras pessoas. Você vai ajudar outra pessoa. Você não vai ter medo de formar alguma outra pessoa, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, aonde quer que a pessoa esteja. Último versículo para nós finalizarmos a conversa. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Ali a tradução é um pouco diferente. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ferro afia ferro, pessoa ajuda pessoa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. É o início, nós vamos conversar muito ainda sobre isso no decorrer do ano. É a primeira conversa dentro desse tema que eu tenho procurado abordar de uma maneira um pouco mais clara, para que fique fácil o nosso entendimento. Se nós conseguirmos olhar nas pessoas que estão à nossa volta, potencial, e ajudarmos essas pessoas naturalmente vão nos ajudar. O nosso círculo ficará um círculo muito mais gostoso, muito mais agradável, muito mais prazeroso em todas as áreas. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém? Mesmo assentado, eu quero orar com você. Os músicos, por favor, venham ao altar. Os diáconos já vão se posicionando. A nossa oração será: Deus, me ensina a ser um discipulador. Me ensina a ser alguém que vai passar para outra pessoa tudo aquilo que eu tenho ensinado. Não me deixa ser uma pessoa que não compartilho do meu aprendizado. Não me deixa ser uma pessoa que não compartilho das minhas habilidades, das minhas facilidades. Essa é a sua oração para com Deus. Deus conta com você. Você é chamado para discipular. O relacionamento é o melhor caminho para o discipulado. A necessidade do investimento da nossa parte na vida de outras tantas pessoas. Meu Deus, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, porque nós temos ouvido uma conversa tão importante, mas que muitas vezes não é apresentada como deveria ser apresentada no nosso dia a dia. Muitas e muitas pessoas têm se apresentado em redes sociais, em as mais variadas esferas aí, para vender treinamento. Mas é um treinamento que muitas vezes ele não vai trazer, não vai ensinar o princípio. Aqui nós estamos
conversando sobre princípios. O princípio de fazer o que Jesus fazia. Jesus, ele tinha para si, ele repassava para outros e ele ensinava os outros a repassarem a outros. Foi assim, aliás, na multiplicação dos pães. Os pães estavam na mão de Jesus, das mãos de Jesus foram para as mãos dos discípulos, das mãos dos discípulos foi para a multidão. Todos comeram, ficaram saciados, ainda sobrou. E é assim que eu quero declarar na vida dessa igreja, em nome de Jesus, que vai acontecer. Esse irmão, essa irmã, eles não terão falta de nada, muito pelo contrário. Tudo que eles empreenderem, tudo que eles buscarem, tudo que eles desejarem, vai sobejar pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém.